Bom, vamos começar então. Bom, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de reencontrar por via eletrônica essa região onde eu fui tão feliz no meu tempo de promotor, da qual tenho muita saudade. E a maior lembrança que eu trouxe dos tempos que eu morei por aí foi o meu filho, o segundo filho que nasceu em Jales, e, como eu estou dizendo, faz parte das minhas raízes aí na sua região. Vamos falar então sobre o recurso cabido contra a decisão proferida na liquidação de sentença. Eu anuncio que eu sustento uma opinião minoritária. A opinião contrária à minha é esmagadoramente maior, mais difundida do que a minha, inclusive nos tribunais. Então, vou tomar cuidado de, ao mesmo tempo que eu proponho a minha posição, brigando por ela, eu também tomo cuidado de dizer quais são os fundamentos da opinião contrária, porque senão isso aqui viraria uma coisa puramente acadêmica, sem utilidade alguma para o advogado. Para o advogado interessa mais, em primeiro lugar, conhecer qual é a orientação dos tribunais. Então, dentro dessa perspectiva, eu anuncio desde logo que eu sustento que o recurso cabível contra a decisão que na fase de liquidação declara o valor devido é apelação. Há duas vertentes de raciocínio da parte dos que sustentam o contrário, mas antes eu quero dar um quadro geral da divisão feita pelo Código da área a ser coberta pela apelação e da área a ser coberta pelo agravo do instrumento. Lá no passado, quando eu estudei Direito, estava em vigor o Código de 1939, era uma confusão terrível entre a admissibilidade da apelação e do antigo recurso de agravo de petição. Dizia-se mais ou menos isso, que as decisões interlocutórias, as decisões terminativas de mérito, hoje essa linguagem é completamente inadequada. Se é terminativa, é terminativa, se é de mérito, é de mérito. Mas dizia-se, então, que a terminativa de mérito comportava apelação. E surge, então, a discussão. E as sentenças que põem fim ao processo por legitimidade de causa? Vocês não imaginam quanto de papel se gastou para discutir isso, apelação ou agravo de petição. O Código de 1973, redigido pelo professor Alfredo Buzais, trouxe uma solução muito prática. Da sentença caberá apelação. É o artigo equivalente ao nosso atual 1009. Era 500 e tantos no Código 73. Bom, da sentença cabe apelação. Depois vinha um outro artigo, que era 162, parágrafo 1º, dizia: sentença é o ato que põe fim ao processo com ou sem julgamento de mérito. Era muito simples. Pôs fim ao processo, é sentença. Não pôs fim ao processo, não é sentença. E o artigo 522 dizia: onde não for sentença, mas decisão interlocutória, cabe agravo do instrumento. Essa situação estava tranquila, até que veio a famosa lei do cumprimento de sentença, que causou um estrago no processo brasileiro. Os conceitos ficaram todos abalados, não é possível montar um quadro sistemático, cientificamente correto, diante de toda a balbúrdia que essa lei criou. Qual foi o propósito dessa lei? Foi simplificar o processo. Olha, e dizer, olha, meu Deus, pelo mesmo crédito, eu preciso fazer 3 processos, um de conhecimento, um de liquidação e um de execução. Vamos fazer um só. Muito mais simples fazer um processo só. Acontece, então vamos ter apenas 3 fases de um só processo, muito mais simples. E então eu pergunto, quando termina a fase de conhecimento, precisa liquidar, o que nós vamos fazer? Vamos fazer liquidação, vamos nomear um perito, fazer o arbitramento, ou produzir provas, tanto quanto era antes. Só que não se chama processo. E depois de tudo isso, vamos procurar satisfazer o credor.
vamos penhorar, vamos avaliar o bem, vamos fazer essa pública, leilão, tanto era antes. Então, botar o voto de um processo só, rompendo com o conceito e criando muita dificuldade para a vida do profissional. O Código de Processo Civil aceitou passivamente essas coisas. E nós convivemos com essa dificuldade. Mas o Código, ao aceitar essas coisas, trouxe alguns aperfeiçoamentos e alguns corretivos que, se não acabaram com os males do sistema da lei de cumprimento de sentença, pelo menos mitigaram. Então, o artigo 203, parágrafo 1º, diz: sentença é o ato que põe fim a uma fase do processo. Diz mais, mas começa por aí. Então, põe fim a uma fase. Não, a sentença não põe fim ao processo, porque depois que a ação de conhecimento é julgada, o processo vai continuar ou para liquidação ou para execução. Então, vence uma fase, é sentença, não precisa pôr fim ao processo. E fala também da sentença lá que põe fim ao processo de execução. Com isso, a gente fica focado no conceito de sentença para procurar o recurso cabível agora, a vez do Código de Processo Civil. A rigor, se não houvesse qualquer interferência de alguns artigos mal interpretados, nós continuaríamos dizendo como estava no Código Antigo. Da sentença cabe apelação, artigo 1009. Das decisões interlocutórias, algumas delas sim, outras não, pelo artigo 1015, cabe ao grau do instrumento. Mas acontece que os intérpretes desse dispositivo fazem uma leitura errada. Primeiro, lá do parágrafo do artigo 1015. O artigo 1015 dá uma relação das interlocutórias que comportam agravo do instrumento no processo de cognição, e depois, no parágrafo único, diz lá: cabe agravo do instrumento das decisões interlocutórias proferidas na liquidação, na execução e no inventário. A partir daí, eles dizem, especialmente o STJ, do precedente aqui, diz, por disposição expressa de lei, artigo 1015, parágrafo 1º, parágrafo único, o recurso cabível das medidas, das decisões do processo de liquidação é o agravo do instrumento, não a apelação. Mas lá está dito decisões interlocutórias. Interlocutório significa pronunciado no meio, pronunciado sem por fim. A sentença que homologa o valor, o ato que homologa o valor, põe fim à fase do processo, a fase de liquidação. Um desses acordos, aguerridamente contrário, na minha opinião, falam isso: põe fim o ato homologador da liquidação, não põe fim ao processo, portanto, no interlocutório. É claro que não põe fim ao processo, mas a definição de sentença é o ato que põe fim à fase e não ao processo. Se não fosse assim, vamos pensar um pouco devagar. Se não fosse assim, a sentença condenatória do processo de conhecimento também não seria sentença. Seria uma interlocutória, que o processo vai continuar. É a leitura, má leitura também da definição de sentença, o ato que põe fim à fase, não o ato que põe fim ao processo como um todo. Aí, então, você já vê que eu tenho motivos fortes para discordar dessa jurisprudência dominante, mas informando sempre vocês que, se vocês forem seguir minha opinião, vocês correm um sério risco, porque estão dizendo, inclusive, que sustentar que a apelação constitui um erro grosseiro. Não dá para fazer a conversão de um recurso no outro. Então, eu digo, sustento pelo prazer de sustentar minha opinião, continuarei sustentando em doutrina, estou escrevendo um artigo sobre isso atualmente, mas eu tenho que ter a lealdade perante vocês.
e não iludir ninguém que vocês vão sair vencedores com isso. Eu digo que o erro grosseiro está lá, não aqui. Então, eles estão considerando que duas coisas que eu nego. Estão considerando que na, na, na liquidação só existem interlocutórios, não existe um ato de põe fim à fase que é o ato do jogador, porque tudo seria interlocutório. Não faz sentido. Também estou considerando que para ser interlocutório precisa pôr fim ao processo, mas o artigo 203, parágrafo 1º, diz que a sentença é o ato que põe fim à fase, não o ato que põe fim ao processo como um todo. Então, eu estou muito convencido, continuo convencido, e recrimino esses tribunais, não por terem opinião contrária a mim, isso estamos na discussão, estamos na polêmica, mas por taxarem de absurdas, erro grosseiro, a opinião contrária deles. Eu acho que erro grosseiro está lá, não aqui. Continuando um pouco do mesmo tema, mas fora do que me foi proposto, eu quero falar de um outro caso de posições controvertidas no direito brasileiro sobre a admissibilidade da apelação ou do agravo do instrumento. Eu me refiro no processo de exigir contas, artigo 550 e seguinte. Esse processo tem duas fases. Uma fase é que aquele que exerceu a administração de bens de outro é chamado a prestar contas. Primeiramente, discute-se na primeira fase se ele tem ou não tem a obrigação de prestá-las. Se o juiz concluir que ele tem a obrigação, condena a prestar contas. Acabou a primeira fase, já veio a condenação. A partir daí, ou ele presta contas, ou, não prestando, o autor não presta. E com as contas apresentadas por um ou por outro, a segunda fase continua com instrução, com prova e com outra sentença. Então, veja, a primeira fase termina com uma decisão condenando. E acho que nós tivemos um probleminha com o áudio do Dr. Cândido. Deve se restabelecer logo. A imagem está congelada, né? Deve ter problema de conexão. Pode ser. Para mim, aqui ele até desapareceu agora. Eu ainda o vejo aqui, mas deve reconectar. Acho que o Dr. Cândido eliminou a metade das perguntas quando ele encerra dizendo o que fazer. Tenha cuidado ao seguir o que eu estou dizendo, né? Bruno, se você quiser comentar um pouco enquanto o Dr. Cândido entra. Para permanecer no mesmo assunto, né, uma outra situação interessante em que gera controvérsia sobre o cabimento do recurso, até me deparei profissionalmente recentemente com isso, é a extinção da execução provisória. Há grande discussão na jurisprudência sobre se o recurso cabível, nesse caso, é o agravo de instrumento ou apelação. A lei indica que é sentença o ato que põe fim à execução, mas, em se tratando de execução provisória, há um entendimento jurisprudencial no sentido de que, como o processo não teve fim ainda, a execução provisória foi extinta, mas no futuro haverá retomada da execução, o processo ele ainda prossegue. Então, nesse caso, a decisão não se qualificaria como sentença, seria uma decisão interlocutória e o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Espera aí que o Dr. Cândido está me ligando aqui.
benefícios e malefícios da tecnologia, né? Ela nos aproxima, ao mesmo tempo ela nos distancia, ela traz uma velocidade grande, mas às vezes não funciona. Ele falou que o computador dele travou e ele vai ter que reiniciar o computador para tentar entrar de novo. Mas, enfim, enquanto isso a gente vai conversando. Bruno. Mas, assim, independentemente da questão que o Dr. Cândido bem colocou, de qual é o caminho mais seguro, né, no caso da liquidação de sentença, da decisão que julga a liquidação de sentença, a jurisprudência realmente está tendendo para o agravo de instrumento, então, portanto, o caminho mais seguro é o agravo de instrumento. Nesse caso que eu mencionei agora também, há uma maior vacilação, mas eu identifiquei ali que era mais provável o cabimento do agravo de instrumento. Tem uma questão muito importante para se colocar na balança, que são as características desse recurso, né? Especialmente as custas para interposição. A possibilidade de sustentação oral na apelação é uma variável, mas outra variável relevante é o fato de que as custas para interposição de agravo de instrumentos são de valor muito menor do que as custas para interposição de apelação, especialmente quando estiver em jogo uma causa de grande valor, né? No caso que eu mencionei, a causa tinha um valor muito elevado que, no caso, a gente recorreu para obter a majoração da verba honorária. Se fosse o caso de interpor a apelação, nós simplesmente não interporíamos porque não valeria a pena. Mas, como existia ali uma linha jurisprudencial no sentido de que o recurso cabível era o agravo, então acabou valendo a pena, acabou fazendo sentido, porque o valor das custas é muito menor. Normalmente, a gente olha essa questão muito sob a perspectiva das vantagens que a apelação tem, né? Hoje em dia, a grande vantagem é a viabilidade da sustentação oral, porque em certos casos o agravo de instrumento não tem. Mas essa questão das custas acaba pendendo um pouco para o agravo de instrumento, a depender do valor da causa que estiver em jogo aí para ser feita a análise. Será que a gente abre para o debate e ver se alguém quer fazer algum questionamento? Bruno, só para otimizar mais, nós combinamos que as perguntas seriam enviadas a mim e eu transmitiria ou ao final ou tendo algum tempo. Tá. Eu vou passar para outro tema, então. Não dá para saber quanto tempo o Dr. Cândido vai demorar. Aí, eventualmente, ele depois retoma a exposição que ele estava fazendo. Minha ideia aqui é tratar um pouco, já referi aqui a questão dos honorários advocatícios, né? Tratar um pouco do arbitramento dos honorários de sucumbência à luz do Código de Processo Civil atual, numa situação específica, que é os casos em que há sucumbência recíproca. Relembrando aqui, na vigência do Código de 73, quando havia sucumbência recíproca, o entendimento que a jurisprudência tinha era absolutamente pacífico, era o de que haveria a compensação entre os créditos do advogado do autor e do advogado do réu. Se eu pedia 100 e ganhava 50, os 50 que o autor ganhou se compensava com os 50 que o réu ganhou, e aí não haveria condenação em honorários para ninguém. A jurisprudência abusava um pouco disso, sempre teve uma certa resistência em arbitrar um honorário de valor significativo para os advogados, né? Então, a jurisprudência abusava, às vezes o autor perdia uma pequena parte daquilo que havia pedido e se compensava lá e não condenava ninguém a pagar honorário, enfim. Essa era uma prática comum. O Código, uma das grandes novidades no tema de honorários do Código de Processo Civil atual foi justamente acabar com essa compensação, né? Então, para as condenações honorárias impostas no direito vigente, cabe o arbitramento de honorários
para o advogado do autor naquilo que o autor ganhou e para o advogado do réu naquilo que o réu ganhou. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei, se eu pedir 100 e ganhei 50, arbitra de 10 a 20% de 50 para o advogado do réu e de 10 a 20% de 50 para o advogado do autor. E nesse exemplo que eu estou dando, muito simples, as coisas ocorrem sem maiores problemas, né? As coisas ficam muito claras. Mas essa novidade acabou trazendo certos problemas e certas questões controversas na sua aplicação pela jurisprudência. Uma primeira delas, e eu sinceramente vi, pode parecer absurdo o que eu vou falar agora, mas eu vi isso em 2 casos meus e vi isso na jurisprudência também. Logo que o código entrou em vigor, certo desconhecimento, talvez, por parte dos juízes na aplicação dessa norma, o que acontecia? Muitas vezes, o autor ganha numa parte líquida do pedido e perde em uma parte líquida. Portanto, para o arbitramento dos honorários do advogado do autor, existe uma base de cálculo. Para o arbitramento dos honorários do advogado do réu, não existe uma base de cálculo líquida. O que eu vi ser feito? Arbitrar honorários para o advogado do réu com referência ao êxito obtido pelo autor, já que essa era a única parte líquida em discussão no processo. Ou seja, o advogado do réu se beneficia aqui do êxito do autor. Ele até fica desestimulado para recorrer, né? Porque se ele interpuser recurso e reduzir o valor da condenação que foi imposta ao seu cliente, a sua verba honorária vai ser reduzida. Não faz absolutamente nenhum sentido isso. Cada advogado tem que ter esses honorários arbitrados com base no êxito obtido pelo seu cliente, não pela parte contrária. Se o êxito obtido pelo autor, vamos dar como exemplo, for líquido, arbitra-se os honorários do seu advogado com base nesse valor líquido. Se o êxito obtido pelo réu for ilíquido, então, para o advogado do réu, não vai haver outra alternativa a não ser arbitrar os honorários de forma equitativa ou com referência ao valor da causa. Jamais com referência ao êxito obtido pelo autor. Outro ponto que também me parece bastante interessante diz respeito ao arbitramento dos honorários quando há o acolhimento parcial de um pedido indenizatório. Já na jurisprudência do vigente no Código de 73, no que diz respeito especificamente aos danos morais, existia uma jurisprudência consolidada na súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pedido de indenização por dano moral é meramente estimativo e, portanto, se for acolhido o pedido em valor menor do que o pleiteado pelo autor, disso não se caracterizaria a sucumbência recíproca. Deve-se considerar que, para fins de arbitramento dos honorários e distribuição do custo do processo entre as partes, que o autor se sagrou integralmente vencedor, independentemente do valor que venha a ser arbitrado a título de danos morais. O autor pede 1 milhão e obtém uma condenação de 10 mil, ele se considera, para fins de distribuição do custo do processo, que ele venceu integralmente. Existia grande debate a esse respeito, se indicava que esse entendimento estimulava o abuso no que diz respeito à propositura de demandas com pedido de indenização por dano moral, com valores aleatórios, que não estimulava a responsabilidade dos autores ao deduzir o seu pedido, mas, enfim, a jurisprudência se pacificou nesse sentido. Na vigência do Código 73 de 2015, já
houve uma alteração no artigo 292 que estimulou a doutrina a entender que não se poderia mais falar da existência de um pedido de indenização por danos morais meramente estimativo e que, portanto, esse pedido deveria ser considerado como certo para fins de distribuição do custo do processo, na hipótese de ser acolhido parcialmente, né? Eu falo aqui do artigo 292, inciso 5º, que diz o seguinte: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Então, essa modificação do Código de 2015 estimulou a doutrina a dizer, não, a partir de agora não existe mais isso de pedido meramente estimativo. Se o autor pede 1 milhão e o réu é condenado a pagar 10 mil, ele tem que pagar honorários com base nos 990 mil que ele perdeu. Não vi reflexo disso na jurisprudência. Esse entendimento, existe entendimento doutrinário nesse sentido, não vi reflexo disso na jurisprudência no STJ. Não sei se talvez tenha tido algum reflexo nos tribunais estaduais. No STJ já existem precedentes na vigência do Código atual e eles continuam aplicando a súmula 326. Pois bem, na vigência do Código 73, o problema estava limitado às indenizações por dano moral. Quando se tratava de pedido indenizatório por dano material, em que o autor, já na petição inicial, estima o valor dos danos, esse raciocínio não era aplicado. Não era aplicado, mas se o pedido fosse acolhido parcialmente, vamos relembrar, haveria a compensação entre a vitória do autor e a vitória do réu, de modo que haveria uma redução no valor dos honorários do autor ou haveria uma compensação integral, de modo que nenhuma das partes era condenada a pagar honorários. Como acabou essa compensação, surgiu na jurisprudência do STJ, na vigência do Código atual, mais uma vez, reputo eu, uma resistência ao arbitramento de honorários de valor relevante, em especial uma resistência de valor de arbitramento de honorário de valor relevante para o advogado do réu. Existe uma certa resistência ao arbitramento de honorários quando o beneficiado é o advogado do réu. Surgiu uma jurisprudência aplicando aquele raciocínio dos danos morais para os danos materiais. Eu tenho aqui o jogo. Será que eu consigo compartilhar? Vamos tentar. Deu certo? Tá. Então, na vigência do Código de 2015, já na vigência do Código de 2015, em causas em que se aplicava o Código de 2015, começou a surgir uma jurisprudência no seguinte sentido: bom, ainda que esteja em jogo pedido de indenização por danos materiais, o fato de a demanda ser acolhida parcialmente não significa, para fins de arbitramento dos honorários, que o autor ganhou uma parte e o réu ganhou outra parte. Deve haver arbitramento de honorários exclusivamente em benefício do advogado do autor, não para o advogado do réu. O réu só tem direito a honorários se ele vencer a demanda integralmente, se ela for julgada improcedente. Se ela for julgada parcialmente improcedente, para fins de arbitramento dos honorários, segundo o STJ, eu desconsidero a vitória do réu e arbitro honorários para o advogado do autor com
referência àquilo que ele ganhou. O raciocínio que se desenvolve é: se o autor tem algum direito, o réu deu causa à instauração daquele processo por não ter satisfeito esse direito que o autor tinha espontaneamente, independentemente da propositura da demanda. Ou seja, seja pelo valor X ou pelo valor Y, a demanda teria que ser proposta. A demanda foi necessária e quem deu causa a isso foi o réu. Não me parece, sinceramente, que isso faça algum sentido. Se o autor tem razão em uma parte e o réu tem razão em outra parte, isso significa que aquele processo, que quem deu causa àquele processo foi o autor em uma parte e o réu em outra parte, né? Seria plenamente possível que o autor dividisse o seu pedido em duas demandas distintas, propusesse duas demandas distintas, cada uma pertinente à parte do dano. Se ele perdesse uma e ganhasse outra, ele teria que pagar honorários em uma demanda, na demanda que ele perdeu, e o seu advogado receberia honorários na demanda em que ele ganhou. Agora, quando eu junto essas duas demandas, a solução é distinta? Não parece que faça sentido. Mas, enfim, são precedentes importantes para nós nos guiarmos aí na prática da advocacia e para tentarmos, se formos advogado do réu, evitar a aplicação deles e, se formos advogado do autor, sabemos da existência deles para, eventualmente, pedir a exclusão da condenação em honorários em benefício do advogado do réu. Enfim. Acho que agora a gente pode colocar o tema em discussão. Temos o Dr. Cândido de volta, Bruno. Ele voltou? Sim. Dr. Cândido, se o senhor nos ouve, o seu microfone está desligado. Eu mesmo aqui como anfitrião, Bruno, abri o microfone dele. Ótimo, Henry. Fechou agora. Estão me ouvindo agora? Estamos. Agora sim, Dr. Cândido. Estava indicando aqui que o comandante aí tinha de host, tinha tirado o meu som. Mas olha, vocês desculpem, de repente travou o computador. Eu tive que desligar no dedo porque não funcionava o mouse, não funcionava o teclado. Depois que eu desliguei no dedo para ligar de novo, pede mais 5 minutos, mais 6 minutos. E com essa eu perdi a conferência do Bruno, desculpa. Fique tranquilo, Dr. Cândido. O senhor tem todo o tempo do mundo. Enquanto o senhor esteve fora, o Bruno prosseguiu. Bruno, se você puder posicionar o Dr. Cândido, né? Não, o final do Bruno eu conheço bem, nós estamos sempre conversando. Tá, eu falei um pouco, doutor Cândido, sobre arbitramento de honorários em caso de sucumbência recíproca. Acho que o senhor poderia terminar a exposição do senhor, que eu estava falando da ação de exigir contas, né? Certo. Não entendi o que você falou, Bruno. Quando houve a interrupção, o senhor estava começando a falar da ação de exigir contas. Não terminei, é? Não. Bom, então vamos lá. O que eu pretendia dizer
é que o processo da chamada ação de contas tem duas fases bem distintas. Na primeira, o juiz vai decidir se o réu tem ou não tem obrigação de prestar contas. Se o juiz decidir que não tem, dá uma sentença de põe fim ao processo, acaba por aí se passa julgado. Se o juiz decidir que tem obrigação, entra na segunda fase. Entra na segunda fase, onde uma das partes presta as contas e o juiz vai recolher provas, etc., e vai decidir o final das contas, condenando o autor ou condenando o réu, vai depender da situação. Eu digo que, então, aquela primeira fase, o ato que julga aquela primeira fase, condenando a prestar contas, é uma sentença. Vamos ao 203, parágrafo 1º de novo. É um ato que põe fim a uma fase. É uma fase bem delineada. Condenou a pagar, condenou a prestar contas, está condenado. Você vai começar depois, é outro assunto, outra matéria. Então, eu entendo que aí existe uma nítida fase que tem fim com a decisão sobre dever ou não ser obrigado para dar contas, para depois então começar a segunda fase, a verificação do valor devido. Então, eu tenho sustentado, pelas mesmas razões que lá atrás, no caso de sentença moratória de liquidação, tenho sustentado também que cabe apelação tanto na primeira fase como na segunda fase. E tem até uma coisa de ordem prática. Quando o juiz condena a pagar contas do réu, a prestar contas, pode ser que o réu não preste, que o autor não se valha da oportunidade de prestar contas ele próprio, ou que o processo termine até a pedido do próprio autor por sustentação. Então, aquela decisão interlocutória, julgando as contas, por um passo de mágica vai tirar sentença, porque aí vai por fim o processo. É absurdo. Então, eu sustento também, tanto quanto lá, que o ato que põe fim a essa fase é uma sentença e não uma interlocutória, e, portanto, comporta apelação. Essa é a síntese que eu estava dizendo. Alô? Eu já terminei. Ótimo, doutor Cândido. O computador continuou brincando com a gente aqui. Estamos ouvindo bem o senhor. Estou perguntando se meu computador continuou criando problema aqui. Não, agora está funcionando perfeitamente, doutor Cândido. Pois é, eu já encerrei minha exposição, e nessa segunda fase foi muito breve. Quer passar para as perguntas, Bruno? Excelente, Bruno. Eu gostaria de começar com uma pergunta / análise enviada pelo Ricardo. A questão é a seguinte. Bruno e Dr. Cândido falaram a respeito de questões complexas do direito processual civil e talvez aqui mais se destaque dentro dessa complexidade é o arbitramento de honorários advocatícios. A questão é, há alguma tendência de melhoria nesse cenário? E qual é a análise de vocês a respeito disso? Bruno, fala você. Eu sei que imagino que melhoria no cenário significa arbitramento de honorários mais vultosos para os advogados, né? A gente, assim, um outro tema bastante relevante na disciplina dos honorários que foi alterado no novo código foi o dos critérios para o arbitramento, né? O código é absolutamente claro no sentido de que, em havendo, sendo possível identificar o proveito econômico obtido pela parte, essa deve ser a base de cálculo dos honorários e o percentual mínimo é 10%.
quando não envolver o poder público. Se envolver o poder público, aí aplica aqueles percentuais escalonados lá do parágrafo 3º do artigo 85. A jurisprudência ela ainda se digadia hoje sobre se deve aplicar efetivamente esses percentuais em todo e qualquer caso, ou se é possível, em casos de valor muito elevado, que se arbitre os honorários por equidade com fundamento no parágrafo 8º do artigo 85. Em geral, a gente vê arbitramento, em primeira e segunda instância, a gente vê inúmeras decisões arbitrando honorários por equidade, né, em casos em que deveria arbitrar em um percentual sobre o valor do proveito econômico, especialmente nos casos em que a fazenda pública é parte. No STJ, o cenário é bom. A jurisprudência tem um acórdão aí bastante divulgado da segunda sessão, que julga temas de direito privado, deixando de forma absolutamente clara que o parágrafo 8º somente se aplica se não for possível estimar o valor devido ou se o valor da causa for muito baixo. Não se aplica se o valor da causa for alto. Acontece que nas turmas de direito público, o entendimento é outro. A interpretação que se dá ao parágrafo 8º do artigo 85 é outro. Se entende que é possível, se o valor for elevado, arbitrar os honorários por equidade. E, recentemente, eu não botei aqui o número do recurso, está em julgamento, começou o julgamento de desembargo de divergência pela Corte Especial, que trata de uma questão envolvendo o poder público e que provavelmente vai dar um norte a respeito da interpretação do parágrafo 8º do artigo 85. Ainda que esse precedente vá tratar especificamente das causas em que o poder público é parte, se a Corte Especial vier dizer que a interpretação a ser dada ao parágrafo 8º permite estender a sua aplicação a causas de valor muito elevado, o mesmo raciocínio vai se aplicar a toda e qualquer causa, né? Porque o parágrafo 8º ele é uma norma una que se aplica tanto às causas em que o poder público é parte como a todas as outras demais causas. Então, eu acho que a questão está na mão agora da Corte Especial do STJ. Se a Corte Especial definir uma diretriz boa para os advogados, aí talvez a gente elimine grande parte das resistências que ainda existem até hoje, né? Agora, se, por outro lado, ela votar pela interpretação do parágrafo 8º no sentido possível arbitramento por equidade, aí, por outro lado, vai haver, provavelmente, a gente vai voltar ao cenário que a gente vivia no Código 73, que é o arbitramento de honorários por equidade em toda e qualquer causa em que a condenação em honorários, mediante a aplicação do percentual, gere uma condenação de valor relevante. Uma possibilidade enorme de discussão. Primeira coisa, Bruno, uma coisa que nós sempre falamos. O emprego da palavra equidade lá no Código de 1973 foi, quer dizer, a palavra equidade levou os juízes a ler, onde estava equidade, ler moderação, a pequenação dos valores. Por equidade, todo mundo sabe, deve levar em consideração as peculiaridades concretas do caso. Isso é julgar por equidade. Agora, aplicar essa ideia de equidade para julgar mais baixo, julgar por valor mais baixo. E agora está acontecendo uma coisa pior. Quando eu escrevi sobre a relativização da coisa de julgado, o professor Nelson Neri disse que os defensores dessa tese eram mais nazistas que os próprios nazistas. Eu fiquei muito ofendido. Hoje eu não estou muito ofendido mais. Ele disse a legislação do nazismo na Alemanha permitia a revisão de toda a sentença contra o governo, contra o poder público, revisão de qualquer uma, independentemente depois julgado. Ele dizia, e os juízes e quem propugna por isso no Brasil está pior do que os nazistas. Eu começo a ver que os tribunais estão assumindo essa posição. Quando eu escrevi sobre
relativização do acordo julgado material, duas coisas que eu digo enfaticamente no fim. Primeiro, relativizar em casos especialíssimos, não ficar banalizando relativizações, porque isso significa banalizar a própria garantia da coisa julgada. Segundo, não ficar relativizando a coisa julgada com a intenção constante, permanente e unilateral de favorecer a fazenda pública. Mas é isso que eles vêm fazendo. Eu vi recentemente uma decisão do Tribunal Local dizendo que eles estavam junto com a jurisprudência do STJ, que autoriza a relativização das coisas julgadas para reduzir os honorários, especialmente quando se trata de honorários a cargo da fazenda pública. Isso é assumir uma posição fazendária incompatível com o processo, com o direito, do Estado de Direito. Os tribunais brasileiros, infelizmente, quando você perguntou o que nós achávamos que ia ser feito para melhorar, o que eu pensei em dizer é melhorar a cabeça do juiz, em primeiro lugar, porque essa obsessão de favorecer a fazenda pública é um negócio revoltante que a gente não tem para quem reclamar. Eu fico só na revolta. Maravilha. Excelentes comentários, doutor Cândido. Eu tenho uma pergunta que eu acho que nós poderíamos passar muito tempo discutindo isso, Bruno e doutor Cândido, mas que eu tenho uma curiosidade muito grande de saber a opinião de vocês a respeito disso, embora não dentro dos temas que nós discutimos. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito do entendimento do STJ a respeito do rol de cabimento do agravo de instrumento, que nós tivemos uma alteração recente com a inclusão da possibilidade de apresentação de agravo em situações não previstas no rol até então taxativo, né? Agora taxativo mitigado do 2015. Você já falou a palavra que eu ia falar, mitigado. Eu acho sensato isso, porque vamos contar uma historinha. Lá no começo do século passado, o grande fundador da Escola Italiana de Processo, José Pichovenda, ele dissertou uma santa cruzada a favor do princípio da oralidade. E o princípio da oralidade incluía alguns corolários, entre os quais o da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Isso atrapalharia, alongaria o processo, o juiz iria esquecer as impressões que ele teve pessoais na instrução da causa, mas, enfim, a irrecorribilidade das interlocutórias era um tema fundamental do Pichovenda. O Código de 73, pelo artigo 522, diz o contrário, todas as interlocutórias são sujeitas a agravo de instrumento. Veio o Código de 2015, o projeto tinha a intenção de reduzir drasticamente a 3 hipóteses apenas, na maioria do quais. O projeto considerava só 3, e o Código consignou 12. Com isso, então, já veio um rol amplo, mas ficaram decisões de fora. Então, criou-se aquela ideia, esse rol é taxativo ou é flexível? E o STJ vem dizendo que é flexível, a taxatividade é mitigada, em consideração a casos especiais. E entre os casos especiais, eles costumam indicar principalmente os casos de uma especial urgência. E eu estou de acordo. E a urgência justifica medidas de tutela provisória, de urgência. Por que é que essa mesma urgência não vai autorizar o agravo do instrumento? A pessoa esperar um tempo enorme até terminar o processo para haver apelação, para ele poder chegar ao tribunal, quando a situação pode ser angustiante para ele. Então, eu sou favorável em casos assim, verdadeiramente excepcionais. Essa é a minha opinião. Mas mais uma coisinha. O Código de Processo Civil
coerente com essa ideia de tipificar e reduzir os casos de admissibilidade do agravo de instrumento. Então, isso é uma coisa muito sábia, que é livrar da preclusão aquele que não gravou porque não podia apelar, não podia gravar. Quer dizer, quando está logo no próprio artigo 1015, o parágrafo, não me lembro, quando o caso for daqueles que não comportam o grau de instrumento, a parte prejudicada pela decisão interlocutória pode arguir essa matéria das razões ou das contra-razões de recurso e apelação conforme o caso. Isso está bem coerente com o sistema, eu acho muito sábio. Já terminei. Eu, assim, particularmente, acho que tem situações realmente, como disse o professor Dinamarco, que é complicado você não poder recorrer, né? Imagina, por exemplo, toda essa discussão foi motivada especialmente pela discussão sobre a competência, né? Você postergar a discussão para a competência para depois, quando a apelação vier a ser julgada, você pode dar ensejo à anulação integral do processo. Então, colocando aí na balança, talvez valha a pena admitir aí o agravo de instrumento. Eu só acho que, da forma como ficou, a situação não ficou clara, né? Então, ficou muito difícil hoje para o operador do direito ele identificar qual é a decisão, se a decisão é realmente agravável ou não. Você tem ali umas que você tem certeza que cabe agravo, outras que você tem certeza que não cabe, mas a zona cinzenta ficou muito grande pela forma como o STJ tratou a questão. E, enfim, então, para que a parte não caia numa armadilha, né, deixando de recorrer de uma decisão que ela imagina que vai poder discutir depois em sede de apelação, parece que a questão devia ser disciplinada de uma forma um pouco mais clara. E se identifica aí 2 ou 3 hipóteses, além das que estão previstas no rol do agravo de instrumento, como recomendando o cabimento do recurso, então que se altere a lei e se inclua essas 2 ou 3 hipóteses ao rol do 2015 e estabilizada aí, não se identificando no decorrer da atividade profissional, na jurisprudência, outras hipóteses, deveria chegar a uma definição de que aquele rol é efetivamente taxativo, né? Da forma, eu concordo com o Dr. Cândido que tem que ter uma abertura para situações que podem gerar problemas se não forem agravadas desde logo. Mas da forma como ficou, eu acho que ficou um pouco confuso. Mas, Bruno, nós estamos de acordo mais do que você pensa. Porque eu também estou escrevendo umas notas sobre recurso, e eu falei, usei essa palavra armadilha, e disse que a pessoa fica naquele dilema. O agravo não é conhecido porque não está tipificado no 2015. Eu não agravo, vou arguir preliminar na apelação. Não, devia ter agravado porque não está no 2015. Pois é. Cria uma situação que só o bom senso dos juízes, o espírito de tolerância, de instrumentalidade pode resolver. Porque se quiser aplicar critérios rígidos, vão acabar fazendo justiça. Assim, e falando agora com o advogado, logo no começo da vigência do Código de Processo Civil, eu imaginei que essa regra do 2015 ia gerar uma série de problemas, cliente pedindo para recorrer mesmo não estando previsto lá a hipótese de cabimento do recurso, pedindo para impetrar mandado de segurança contra a decisão. E, sinceramente, não tive maiores problemas, assim, pelo fato de contra a decisão não caber recurso e houve uma aceitação boa até por parte dos clientes no sentido de, olha, a lei, o juiz decidiu desse jeito, não cabe recurso contra essa decisão, não tem o que fazer. Então, assim, a hora que você cria, se sai desse cenário em que é claro que não é recorrível, que não é, e entra no cenário da taxatividade mitigada, você acaba recorrendo talvez de decisões que você não recorreria antes, né?
porque já que tem chance de o recurso ser conhecido, eu vou tentar. Estou de acordo. E esse é outro problema, né? O que acabaria por aumentar a quantidade de recursos, né? Algo que se lutou contra até então. E que eu não sei qual que é a impressão do Dr. Queijo, mas de todas essas reformas em que foram feitas aí nas últimas décadas, sempre o tema dos recursos sempre teve aí em voga e sempre existe essa ideia de se reduzir o número de recursos. Agora, sempre que a lei vai lá e toma alguma medida para reduzir o recurso, a jurisprudência, de alguma forma, minimiza essa redução ou diz que não é bem assim e interpreta de forma ampliativa. Na verdade, o STJ interpreta de forma ampliativa no sentido de que é cabível o recurso que parece não caber quando o recurso não é dirigido para ele, quando é dirigido para a segunda instância, né? Quando o recurso é dirigido para ele, o recurso não cabe. Se for dirigido para a segunda instância, ele fala, não, cabe. Isso existe, eles aplicam também esse critério, muito justo, quando se trata de recurso não assinado pelo advogado ou quando se trata de representação irregular. Em segunda instância, até segunda instância, pode corrigir tudo, fazer provas, chegou aqui não, fechou a porta, aqui não pode mexer em nada. É uma coisa bem arbitrária. Eu lembro que, não só nessa hipótese do agravo de instrumento, né, que é o recurso dirigido para a segunda instância, que o STJ falou, não, cabe tudo. Quando teve a reforma em 2005, se não me engano, lá do regime dos embargos infringentes, limitando o cabimento dos embargos infringentes, tinha grande discussão ali na doutrina sobre o cabimento e tal, e tinha teses mais restritivas e teses mais ampliativas, né? O STJ adotou todas as teses mais ampliativas possíveis, dizendo, não, acesso à justiça, interessante a rediscussão da decisão, tá? Porque não se aplicava a ele, né? Para vocês é embora, para nós aqui nada, né? Excelente. Bem, eu queria agradecer inicialmente pela presença os doutores Bruno Vasconcelos Lopes, Dr. Cândido Rangel Dinamarco. Antes de encerrar e já partindo para o encerramento, eu queria convidar o nosso vice-presidente, Dr. Henry Atik, para os seus comentários. Dr. Henry. Eu quero cumprimentar mais uma vez o Dr. Bruno Lopes, o Dr. Cândido Dinamarca, pelas excelentes exposições. Para nós é um privilégio poder escutar lições que saem da doutrina e da teoria para a prática do nosso dia a dia, questões que nós estamos aí sempre nos deparando ao labutar na advocacia, que é para nós, como membros e gestores de ordem, a profissão, sem nenhuma, mais importante, mais sagrada de todas. Quero que, em nome da nossa diretoria, do nosso presidente Marcelo Henrique, doutor André, nosso tesoureiro, doutora Priscila Furlanet, doutora Ellen, nossa secretária adjunta, secretária-geral, parabenizar os palestrantes, agradecer pela honrosa participação, por aceitarem o convite e parabenizar mais uma vez o doutor Bruno Xavier, o nosso coordenador da Comissão de Apoio aos Departamentos Jurídicos, pela iniciativa, por realizar um evento tão importante, tão bacana, tão ilustrativo daquilo que a gente precisa sempre lidar, que é o processo civil. Cumprimento também novamente o Dr. Odinei Bianchim, nosso ex-presidente, nosso conselheiro seccional. Na sua pessoa, quero desejar uma excelente noite a todos os advogados e advogadas e demais espectadores aqui de mais esse brilhante evento. Obrigado, doutor Henry. Nos encaminhando agora para o final, eu gostaria de encerrar novamente agradecendo o doutor Bruno e o doutor Cândido pelo evento. E eu gostaria de ressaltar aqui algo que, para mim, foi muito presente no evento de hoje, que é a humildade de discutir temas e
e chegar a conclusões que nós chegamos no dia a dia, né, na militância do direito processual, de dificuldades que até então nos afligem muito, como que recurso eu apresento, como eu faço, devo, não devo. Compartilhar disso, né, compartilhar a opinião a respeito desse tema e essas dificuldades é algo interessante, porque isso mostra que temos os mesmos problemas na advocacia em geral. E discutir temas como esse é algo realmente instigante. E quando eu fiz uma pergunta sem compartilhar antes com o Bruno e com o Dr. Cândido sobre o agravo, o Dr. Cândido, mais do que rápido, já trouxe as respostas, fazendo remissão ao código anterior, ao projeto do código de 2015. E para mim pessoalmente algo excepcional mesmo, Dr. Cândido e Bruno. Então, foi uma honra recebê-los. Eu gostaria que vocês aceitassem o nosso carinho e o nosso convite para nos visitar agora fisicamente, né? Então, logo isso seja possível. Novamente, obrigado. Eu desejo a todos uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite.